Então, gente, depois de feita a explicação do que é fluxo magnético, de como a gente pode variar este fluxo no tempo, gerando força eletromotriz induzida, nós vamos iniciar uma série de experimentos que envolvem algumas simulações. Porém, antes, eu vou mostrar um exemplo feito exatamente utilizando uma bobina, que é o solenoide que vai gerar a força eletromotriz, e uma bobina sonda que vai sentir essa força eletromotriz, e nós vamos calcular o campo magnético gerado pelo solenoide, medindo essa força eletromotriz. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como isso foi feito em laboratório, para vocês poderem fazer o cálculo deste campo magnético. Nós vamos agora iniciar nosso primeiro estudo, denominado campo de solenoide. Para este estudo, foi utilizado um voltímetro, um gerador de corrente alternada, um multímetro e uma bobina sonda. Então está aqui, eu não sei se é bem visível para vocês, mas são pequenas espiras com uma área também bem pequena, formando essa bobina sonda, e solenoides, que são duas bobinas de enrolamento com esses fios de cobre. Então, aqui como foi feita a ligação. Aqui está o gerador de corrente alternada, que está ligada aqui ao amperímetro, para eu ter uma ideia de quanto eu estou aplicando de corrente. Esta corrente está entrando aqui nesta bobina de enrolamento, ou seja, neste solenoide. E se eu quiser usar uma outra bobina, então eu coloco aqui em série a outra bobina. E a sonda, ela não está ligada a nenhuma fonte de corrente. A sonda está ligada apenas a este voltímetro, que vai medir a força eletromotriz induzida nesta bobina sonda, devido ao campo magnético variável neste solenoide. Por que variável? Lembrando, porque eu vou aplicar uma corrente alternada, então uma corrente com uma determinada frequência. Eu vou mostrar para vocês a força eletromotriz induzida, ou o campo magnético gerado pelo solenoide, no interior deste solenoide. Então, aqui vocês estão vendo o solenoide, e eu introduzi a espira ou a bobina sonda exatamente no centro deste solenoide, onde eu acredito que eu tenho a força eletromotriz máxima. E está aqui, está marcando 18,8 milivolts. Se eu retiro a bobina sonda do interior do solenoide, então ela está aqui, ó, a uns 2 centímetros, né, distante dessa extremidade do solenoide, ela idealmente seria nula. Ela está marcando 0,6 milivolts. Por quê? Porque tem um efeito de borda aqui, tem uma queda do campo magnético gerado pelo solenoide, portanto, uma queda da força eletromotriz que não é exatamente nula. Então, está aqui, ó, o campo magnético do solenoide em função da posição da bobina sonda. Então, no centro do solenoide é onde eu tenho o máximo valor do campo magnético gerado pelo solenoide. Então, também é a máxima força eletromotriz induzida. O que acontece se eu tenho dois solenoides muito próximos, ambos gerando força eletromotriz? Nesse slide, gente, eu estou mostrando para vocês o campo magnético de uma bobina mais o campo magnético da outra bobina. E quem está sentindo este campo magnético é a bobina sonda através da força eletromotriz induzida. Então, eu verifico a força eletromotriz em cada ponto aqui do que eu vou chamar de eixo X e calculo o campo magnético de cada solenoide. Então, tá aqui, ó. Esta curva aqui
seria o campo magnético deste solenoide. Esta outra curva é o campo magnético desse outro solenoide, ou seja, entre eles, como a distância não é muito grande, eu tenho uma superposição dos campos que me dá um valor que não é desprezível. E eu medi isso medindo a força eletromotriz gerada nesta bobina sonda. Então, agora, vocês farão o cálculo do campo magnético através da força eletromotriz induzida na bobina sonda. Então, considera um solenoide sendo mapeado por uma pequena bobina sonda. Então, aquela bobina sonda que eu mostrei para vocês, ela tem 60 espiras com uma área muito pequenininha. Então, vocês vão determinar esse campo magnético produzido pelo solenoide, supondo que esses valores apresentados aqui na tabela 1 sejam valores que vocês mediram. Então, na verdade, eu fui, montei o experimento, fiz as medidas e estou fornecendo esta tabela de medidas para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão construir um gráfico no Excel da força eletromotriz induzida em função da posição onde foi posicionada a bobina sonda. Feito isso, você, com base nos dados apresentados, você vai estimar o valor da amplitude do campo magnético no centro da bobina e na posição x igual a 4 centímetros. Então, lembrando, você vai obter no gráfico uma figura similar à que eu mostrei nos slides anteriores, referente a uma única bobina. Então, através do gráfico, você consegue saber o centro da bobina, calcular o campo magnético no centro e também na posição de 4 centímetros. Combinado? E agora com vocês, inicia a simulação. Então, vocês vão fazer alguns experimentos usando um programa de simulação para constatar essa força eletromotriz induzida quando você varia com o tempo o fluxo do campo magnético. O primeiro experimento vai ser similar ao primeiro exemplo fornecido aqui no início da explicação do laboratório. Você vai ter ímã, espira e um medidor de corrente induzida. Então, antes de mais nada, como é que vai ser esse início do programa de simulação? Então, vocês podem investigar como o fluxo magnético, sendo variável no tempo, ele pode produzir uma corrente elétrica através da força eletromotriz induzida. Lembrando, essa força eletromotriz, ela é um potencial, então é uma tensão induzida. Então, a variação do fluxo magnético em função do tempo gera essa tensão. E o programa de simulação permite que você verifique como que você vai gerar essa indução utilizando um ímã e espiras. Então, nota na figura abaixo as ferramentas que você vai ter no simulador. Você vai ter um voltímetro para observar essa força eletromotriz induzida. Você vai ter como verificar as linhas de campo produzidas por um ímã. Você vai poder mover este ímã para a direita e para a esquerda, lembrando que para você ter força eletromotriz induzida, o ímã tem que estar em movimento, porque se você tiver com o ímã parado, ele produz um campo magnético, mas esse campo magnético não está variando nada na espira. Então, você não vai ter força eletromotriz. E você vai poder comparar a força eletromotriz induzida quando você tem um número maior e um número menor de espiras. Então, agora, a gente pode dar início ao que eu chamei de segundo estudo, que é uma simulação A. Então, a gente vai ver o campo de ímã gerando força eletromotriz em espiras. Então, o que a gente vai poder verificar? De quantas maneiras a gente pode causar a indução?
A gente pode esboçar situações diferentes nas quais uma lâmpada acende. Lembrando, você pode verificar a força eletromotriz induzida utilizando uma lâmpada para ver o brilho desta lâmpada ou um voltímetro. Nós vamos poder verificar com qual situação você tem o maior ou menor brilho, e isto correlacionando com a velocidade com a qual você move o ímã. Então, primeiramente, vocês vão clicar neste link ou copiar esse endereço aqui na internet para utilizar este simulador. Aí vocês vão visualizar esta figura abaixo, onde você tem espiras, ímã, lâmpada e o voltímetro. Clicando sobre o ímã, vocês poderão modificar a intensidade do campo magnético através da bobina em função do tempo e, dessa maneira, gerar força eletromotriz. À esquerda aqui da sua figura, você pode acionar a visualização das linhas de campo gerados pelo ímã e você vai posicionar o ímã aqui centralizado com a área das espiras e movimentar esse ímã para a direita e para a esquerda. E você vai observar o que acontece e tentar descrever o que está acontecendo. Qual o valor marcado no voltímetro se posicionar o ímã na parte interna do centro da bobina? Este era o valor esperado? Então, a partir de agora, você vai começar a realizar várias experiências qualitativas e tentar imaginar o que está acontecendo e se você saberia explicar o fenômeno observado. E nesta simulação, que eu estou chamando de simulação A, então você vai ter a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento de força eletromotriz induzida a partir da variação com o tempo do fluxo do campo magnético. Então, essa primeira parte aqui dessa simulação A é bem qualitativa, mas é muito importante para que vocês compreendam o fenômeno da indução. Então, vocês vão seguindo o roteiro, tá ok? Aqui a 6, a 7, a 8, a 9 e assim por diante, até finalizar esta simulação A. O como você modifica o campo, o número, né, de linhas, portanto, que atravessa as espiras, como que você modifica o número de espiras, tudo isso está indicado para vocês aqui em cada item. E qualquer dúvida, é só aguardar o dia e hora que a gente tem o encontro marcado no Webex e a gente conversa sobre qualquer dúvida. E também, é claro, me enviem as dúvidas pelo Fórum de Física 3.